Planeta Campo está de volta para falar sobre o setor de alimentos à base de vegetais, que são os chamados plant-based, e que pode deslanchar no Brasil, tornando o nosso país uma referência mundial nesse setor. Tudo isso com a participação da Amazônia e embasamento em pesquisa. Para entender melhor esse cenário, eu converso agora ao vivo com Luciana Fontinelli, que é especialista em ciência e tecnologia do Good Food Institute, que fala com a gente ao vivo de Florianópolis. Primeiramente, boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda ao programa. Boa tarde, Sara. Muito obrigada pelo convite. É muito importante para a gente estar aqui hoje falando sobre esse mercado. Bacana, para a gente é muito importante poder divulgar. E aí eu começo te perguntando, como é que o Brasil está hoje posicionado nesse mercado de plant-based e qual que é o tamanho do potencial que a gente tem? Olha, o mercado de plant-based, ele tem pouco mais de 6 anos no Brasil, então é um mercado relativamente novo, né? Mas atualmente já exportamos para mais de 30 países. Temos em torno de 140 empresas atuando nesse setor hoje no Brasil, e mais de 130 produtos lançados entre 2018 e 2022. Então, de acordo com dados da Euromonitor, esse mercado ele já alcançou em 2021 107 milhões de dólares em vendas no varejo e tem uma previsão aí para 2026 que ultrapasse os 425 milhões de dólares em vendas no mercado brasileiro. Então, nós vemos que é um potencial enorme, né? E contando com a riqueza da nossa biodiversidade, esse mercado ele só tende a crescer cada vez mais. Ou seja, já estamos bem posicionados, mas podemos nos posicionar ainda uma forma ainda melhor, né? E isso que você falou, né? Num prazo aí, né? Num tempo de 6 anos somente de atuação. Realmente é impressionante. Agora eu te pergunto de onde que vem o apoio técnico e financeiro para esse trabalho? Porque eu vi que organizações como, por exemplo, o Fundo JBS pela Amazônia apoiam as pesquisas nesse sentido, né? A gente poderia destacar esse como um dos fomentadores aí dessa prática? Sim, né? O GFI, que é a ONG a qual eu trabalho, nós somos uma organização sem fins lucrativos, então a gente depende dos nossos doadores para executar o nosso trabalho. Para esse programa específico, né, que a gente chama de Programa Biomas, que é um programa que vem para financiar pesquisas buscando ingredientes na biodiversidade para atender o mercado de plant-based, nós temos, então, os nossos apoiadores financeiros. Em 3 edições, nós já tivemos alguns outros, e nessa última edição a gente tem o Fundo JBS pela Amazônia como nosso apoiador financeiro, né? E a gente espera aí, com o sucesso desse programa, cada vez mais doadores possam vir financiar as nossas futuras edições, porque a nossa biodiversidade, ela é imensa e tem muita coisa ainda para ser estudada e aplicada. Com certeza. E para encontrar essas matérias-primas, né, o Food Institute Brasil lançou inclusive um programa, né, o Inova Amazônia, que incentiva investimentos nesse mercado. Qual caminho é feito para receber e direcionar esses investimentos a, por exemplo, as comunidades tradicionais da Amazônia nesse trabalho? São elas que acabam recebendo também uma parte desse investimento? Como que funciona essa relação? Certo. O investimento ele é direcionado para a execução dessas pesquisas, né? E quem recebe o investimento e administra são os pesquisadores e Uhum. pesquisadoras responsáveis pela condução das pesquisas. Então, essas pesquisas elas são desenvolvidas em parceria com as comunidades tradicionais da Amazônia. O setor, o saber científico, né, com o saber tradicional, eles se conectam e se conversam ao longo dessa pesquisa. Então, a pesquisa ela é pensada levando em consideração as necessidades da comunidade local, das comunidades tradicionais e também do setor de produtos plant-based. Então, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, a partir dos resultados que essas pesquisas vão alcançando, as comunidades tradicionais se beneficiam, né, desses resultados, porque esses resultados eles são passados para as comunidades, ao mesmo tempo que elas também contribuem para alcançar esses resultados, porque realmente é uma troca entre o saber que vem da universidade com o saber também tradicional, que é muito importante para a condução dessas pesquisas. Então, ao final das pesquisas, espera que essas comunidades sejam beneficiadas, que elas estejam mais preparadas para poder fornecer a matéria-prima para o setor, né, de plant-based, não só a matéria-prima in natura, porque a matéria-prima in natura ela tem um valor agregado baixo, né, mas que elas também possam ter condições de desenvolver ingredientes a partir dessa matéria-prima e ali elas terem uma fonte extra, né,
e conseguir fornecer o ingrediente com valor agregado maior. Então, esse encontro entre a pesquisa e o saber tradicional, ao longo desse desenvolvimento dos projetos, acontece bastante essa troca e as comunidades elas podem se beneficiar bastante com essas pesquisas. Muito bacana, impacto social, ambiental e econômico também. Agora, vocês apresentaram aí um levantamento que mostra que 84% das empresas se queixam aí da falta de ingredientes e proteínas vegetais nacionais e que acabam muitas vezes utilizando a soja, né, para esse fim, ou a ervilha, que é um produto inclusive importado. E quando a gente expande isso para a Amazônia, a gente está abrindo bastante esse leque, inclusive, né, se aproveitando dessa riqueza que existe. Agora eu te pergunto, quais produtos da Amazônia que são ou que poderiam começar a servir para esse mercado? Olha, Sara, eu te diria que a gente teria uma infinidade, né, de espécies, de produtos ali na Amazônia para atender o mercado, porque realmente a gente tem uma riqueza muito grande. Mas a gente precisa pensar que não só o potencial técnico, né, desses produtos, quando eu falo técnico, eu estou dizendo que eles tenham proteína interessante para o mercado, óleos, fibras, esse tipo de ingrediente que é muito interessante, mas também que possa ser produtos que tenham um volume de produção interessante, que a cadeia produtiva esteja também num momento interessante para atender esse mercado. Então, a gente tem que olhar para todos esses aspectos, e no momento a gente tem olhado bastante para o açaí, para o babaçu, para o cacau, para a castanha do Brasil, para o cupuaçu, guaraná e tucumã, e especialmente para os resíduos dessas cadeias. Então, quando eu falo resíduos, eu estou dizendo o que sobra depois do processamento desses produtos. Então, por exemplo, o cupuaçu, geralmente as comunidades tradicionais que trabalham com cupuaçu utiliza a polpa do cupuaçu, né, para vender isso em forma de suco, geleias, sorvetes. Às vezes eles vendem ela também congelada. Então, depois que utiliza-se a polpa para desenvolver esses produtos, o que se descarta são as sementes, né? Então, esse resíduo semente, ele pode ser utilizado para a produção de ingredientes para esse mercado plant-based, porque nessa semente a gente tem proteína, a gente tem óleo de ótima qualidade para ser aproveitado nesse mercado. E assim, a gente também tem a castanha do Brasil, que tem um óleo muito interessante que é utilizado para a produção de cosméticos. Então, depois que se retira esse óleo, o que sobra é uma torta riquíssima em proteína, que é muito interessante para esse mercado plant-based. Então, as comunidades elas vão ter oportunidade, com os resultados dessas pesquisas, de utilizar um resíduo que antes elas simplesmente descartavam, para agora elas terem uma renda extra, poder, a partir desses resíduos, produzir ingredientes interessantes para a indústria de produtos plant-based. Legal, Luciana. E você comentou no início, né, que hoje o Brasil já exporta produtos plant-based para mais de 30 países, salvo engano. E eu ia te perguntar sobre isso, né, essa demanda internacional em relação aos produtos da Amazônia. Eles também já estão incluídos nessas exportações, quando a gente fala de produtos plant-based brasileiros, aí que tem direta relação com as comunidades tradicionais da Amazônia? Por enquanto, essas pesquisas elas estão no estágio inicial, né? A gente já tem alguns produtos sendo desenvolvidos utilizando algumas espécies amazônicas, mas ainda é um estágio inicial, né? A pesquisa ela é o primeiro passo, onde realmente vai se mostrar todo o potencial dessas espécies para serem implicados nesses produtos, e a gente espera aí com o que a gente já está vendo, né, de resultado, que tem muito potencial, que com certeza isso vai ser um diferencial dos nossos produtos, se a gente for olhar isso lá fora, né? Então, vender um hambúrguer vegetal com algum ingrediente vindo da Amazônia lá fora, isso com certeza vai ser o diferencial dos produtos brasileiros. Muito bom. Luciana Fontinelli, do Good Food Institute, obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.